Ok, aqui professor Leandro de Filosofia, dando sequência, né, a essa série de vídeos aí, dicas, orientações aí para os meus alunos do ensino médio, tanto aí para continuidade do ano letivo, nesse formato, nessa modalidade remota, como também algumas dicas fundamentais aí na sua prova do Enem. O tema que nós vamos trabalhar hoje são os chamados filósofos contratualistas. Lembrando que ao longo da aula você fique à vontade para deixar suas questões aqui nos comentários do vídeo, e para os alunos que já estão inscritos nos grupos de WhatsApp das turmas, podem fazer também por lá, sem nenhum problema. Ver aqui o nosso material, o pessoal das turmas já receberam, é o seguinte: quem são os filósofos contratualistas? Em que contexto eles surgem? Quais são as questões fundamentais envolvidas nesse tema? O que é mais recorrente nas provas do Enem? O que você precisa saber sobre eles, em linhas gerais? Vamos dar aqui alguns parâmetros básicos para que você tenha condições de se aprofundar e continuar buscando as informações acerca desse tema, tudo bem? Pessoal, por volta do século XVI, século XVII, além do contexto do iluminismo, isso já foi discutido em sala de aula tranquilamente, você tem ali a figura dos chamados filósofos iluministas, pensadores que vão privilegiar a razão como centro da explicação para a realidade, né? E dentro dessas questões, nós vamos lembrar que algumas questões centrais são apresentadas nesse momento. Questões acerca da natureza do ser humano, questões acerca da natureza da sociedade, né? Ou seja, é fundamental, é imperativo você colocar a questão: qual é a natureza do ser humano, né? Isso foi amplamente discutido por vários pensadores e, em linhas gerais, a ideia é que, por natureza, o ser humano ele é livre, e por natureza o ser humano é igual. Dito isso, alguns pensadores fizeram alguns desdobramentos, apresentaram suas teorias com algumas especificidades em relação a essa natureza, no sentido de explicar a existência do Estado, né? Como é que surge essa figura do Estado e como é que ele está legitimado. Isso ainda ali no início da chamada modernidade, né? Então, três nomes se destacam nesse período. É o filósofo Thomas Hobbes, né? O inglês Thomas Hobbes, o também inglês Locke, o John Locke, e o francês, o Jean-Jacques Rousseau, o famoso Rousseau. São esses três aí. Nesse vídeo nós vamos explicar rapidamente um pouco sobre o Hobbes, o Thomas Hobbes, que é o primeiro. Ele vai apresentar a ideia. No final do vídeo vamos resolver duas questões, tá? Provas passadas do Enem, para ver como é que as provas costumam trabalhar esse tema. O Thomas Hobbes vai trabalhar o conceito de estado de natureza, né? Qual é a ideia do Hobbes? A ideia do Hobbes é que na gênese da humanidade, a sociedade exercendo naquele contexto natural de liberdade, o que predominava era a concorrência e o conflito, né? Evidentemente que é uma situação
hipotética, né? É uma abstração teórica que o pensador apresenta para pensar justamente a ideia de, em um estado natural, sem a intervenção artificial da civilização, da sociedade, o homem estaria em guerra constante, em conflito constante. Inclusive é do próprio Hobbes aquela expressão bastante conhecida que o homem é o lobo do próprio homem. Aquela velha máxima latina, homo homini lupus, né? O homem é o lobo do próprio homem. E por que que o Hobbes vai afirmar isso, né? O Hobbes afirma isso baseado na ideia de que a figura, a presença de um soberano do Estado, ela é evocada pelos indivíduos que, em liberdade, abrem mão de algum grau dessa liberdade para que um terceiro os governe. Observe que aqui a gente tem uma legitimação de uma espécie de monarquia, na realidade. Né? Você tem um soberano legitimado pelo povo, com poder de vida ou morte sobre os seus súditos. E a ideia é que essa liberdade que o indivíduo abre mão, ela é pactuada, ela é acordada, e nas palavras do próprio Hobbes, é estabelecido um contrato social pelo qual o indivíduo, se, por um lado, ele abre mão de algum grau dessa sua liberdade, por outro, ele também passa a ter uma certa segurança e proteção desse soberano contra as investidas dos demais, que estariam, nesse contexto, em constante conflito. Correto? Então, em linhas gerais, essa é a ideia. E o Thomas Hobbes ele vai explicar essas ideias na sua obra famosa, do século XVII ainda, chamada O Leviatã. Então, observe o tamanho desse monstro, né, que seria a figura do Estado, desse monarca. Ele vai usar essa figura de linguagem do Leviatã para a gente ter uma ideia de como é que ele pensa essa relação da liberdade e do controle que esse soberano teria sobre o seu povo. Não de forma imposta, mas de forma pactuada. Isso daria uma série de dilemas para a gente pensar, porque se eu abro mão da minha liberdade para ser governado por um Estado soberano, esse Estado soberano, por sua vez, tem poder e autoridade para fazer tudo, inclusive de tirar a vida do próprio povo, quer dizer, são, né, limites desse pensamento. Vamos ver aqui, caberia outras análises, evidentemente, a ideia é só apresentar o tema. Você não pode ir para uma prova sem ter essas ideias iniciais, né, básicas. Eu vou aqui ver com vocês, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, essa questão aqui passada da prova do Enem, tirada um trecho, um fragmento, tirado do próprio livro Leviatã, do Hobbes, tá? Vou ler aqui com vocês. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Ele joga o fragmento para você analisar e pergunta, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que é que acontecia? Letra A, entravam em conflito. Letra B, recorriam aos clérigos. Letra C, consultavam os anciãos. Letra D, apelavam aos governantes. Letra E, exerciam a solidariedade. É uma questão simples, né? Estado de natureza, estado de guerra, estado de conflito. Portanto, letra A é uma questão simples, mas que se você não tiver as informações
fundamentais, básicas, você poderia perder uma questão dessa por bobeira. Mas uma questão só para fixar legal o conteúdo, tá? Essa aqui já é um pouquinho mais elaborada. Ele coloca 2 fragmentos de texto para você. Um do Hobbes, outro do Rousseau, que a gente ainda vai analisar, mas que já serve de comparativo. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhe pode ser oferecida por sua própria força e intervenção, disse Hobbes. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Questão: os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma a. predisposição ao conhecimento, b. submissão ao transcendente, c. tradição epistemológica, d. condição original, e. vocação política. O que é que todos os filósofos contratualistas têm em comum? Estão analisando a origem da natureza do indivíduo, da natureza do Estado, desse acordo, desse contrato. Portanto, letra D, condição original desse Estado, beleza? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!